Seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara Gesara, para mais atualizações do dia 20 de 10 de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renuncia após fracasso no orçamento e turbulência no mercado. Truss ficou no cargo por apenas 44 dias, tornando-a primeira-ministra com o mandato mais curto na história britânica. Por 10 dias, seus negócios governamentais foram interrompidos após a morte da Rainha Elizabeth II. Em 23 de setembro, o ministro das Finanças de Truss, Kawaki Kwateng, anunciou um chamado mini-orçamento, que iniciou um período turbulento para os mercados de títulos do Reino Unido, que se recusaram ao cortes de impostos financiados por dívida que ele apresentou. A maioria das políticas foi revestida 3 semanas depois, pelo segundo ministro das Finanças, Jeremy Hunt. Londres. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou na quinta-feira após um orçamento fracassado de corte de impostos, que abalou os mercados financeiros, que levou a uma revolta dentro de seu próprio partido conservador. Truss ficou no cargo por apenas 44 dias, tornando-se a primeira-ministra com o mandato mais curto da história britânica. Ela disse, em um comunicado ao lado de fora da Downing Street, estabelecemos uma visão para uma economia de baixo imposto e alto crescimento que tirava vantagem das liberdades do Brexit. Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleito pelo Partido Conservador. Portanto, falei com Sua Majestade o Rei para anunciar que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador. O partido deve agora completar uma eleição de liderança na próxima semana, muito mais rápido do que o período de 2 meses deste verão. Graham Brady, o político conservador, que está encarregado dos votos de liderança e reorganizações, disse a repórteres que agora está analisando como a votação pode incluir parlamentares conservadores e membros mais amplos do partido. A renúncia de Truss veio após a reunião com Brett, que preside o comitê de 1922. O grupo de parlamentares conservadores sem cargos ministeriais que podem enviar cartas de desconfiança ao primeiro-ministro. Pouco antes da reunião, um porta-voz de Downing Street disse a repórteres que Truss queria permanecer no cargo. Durante a hora que durou a reunião, o número de parlamentares conservadores pedindo publicamente a renúncia de Truss chegou a 17. O número de que escreveram cartas para o Brad expressando não confiança no primeiro-ministro foi relatado como mais de 100 nesta quinta-feira. A libra subiu 0,6% no dia em relação ao dólar, às 17 horas, negociando a 1.128. Ele permanece no nível que estava em 22 de setembro, antes do orçamento de movimentação do mercado de Truss. Os rendimentos das douradas caíram inicialmente, mas depois ficaram estáveis no dia. Os partidos de oposição trabalhista, o Partido Nacional Escocês e os liberais democratas convocaram eleições gerais imediatas na tarde de quinta-feira. O líder trabalhista, Keir Starmer, disse: o Partido Conservador mostrou que não tem mais mandato para governar.
sobre o polêmico mini-orçamento. Em 23 de setembro, o ministro das Finanças de Trans, Kawasaki Kaltareng, anunciou um chamado mini-orçamento, que deu início a um período turbulento para os mercados de títulos do Reino Unido, que recusaram os cortes de impostos financiados por dívida que ele apresentou. A medida dos políticos foi revestida 3 semanas depois pelo segundo-ministro das Finanças, Jeremy Hunter. Truss derrubou Rishi Sunak para se tornar líder do Partido Conservador após a renúncia de Boris Johnson em 7 de julho. Sunak é agora um dos favoritos para suceder Truss, junto com Hunter, outra candidata à liderança, Penny Mordaunt, o ministro de Defesa, Ben Wallace, e o ex-primeiro-ministro, Boris Johnson. A renúncia deixa o status da atualização orçamentária esperada dos conservadores em 31 de outubro incerto. Mas Truss disse que a transferência da liderança garantirá que permaneçamos no caminho para entregar nossos planos fiscais. Em sua declaração, Truss sugeriu que os legados de seu breve mandato foram sustentar as famílias com contas de energia e cortar a taxa de seguro nacional, o imposto geral na Grã-Bretanha. O corte foi uma das poucas medidas do mini-orçamento a permanecer, enquanto o pacote de apoio à energia, inicialmente previsto para 2 anos, foi reduzido para 6 meses. Ela também disse que o Reino Unido continua a apoiar a Ucrânia e proteger nossa própria segurança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em resposta à notícia: os Estados Unidos e o Reino Unido são fortes aliados e amigos duradouros, e esse fato nunca mudará. Agradeço à primeira-ministra Liz Truss por sua parceria em uma série de questões, incluindo responsabilizar a Rússia por sua guerra contra a Ucrânia. Continuaremos nessa nossa estreita cooperação com o governo do Reino Unido enquanto trabalhamos juntos para enfrentar os desafios globais que nossa nação enfrenta. Recuperando a confiança. Paul Davies, economista-chefe do Reino Unido, do Capital Economics, disse que o novo primeiro-ministro precisará fazer mais para recuperar a confiança dos mercados financeiros. Em apenas algumas semanas, a política fiscal passou de outra frouxa para menos frouxa e totalmente rígida, disse ele em nota. No geral, a renúncia de Truss é um passo que precisava acontecer para que o governo do Reino Unido avançasse no caminho para restaurar a credibilidade aos olhos do mercado financeiro. Mas mais precisa ser feito e o novo primeiro-ministro e seu chanceler têm uma grande tarefa de conduzir a economia através da crise do custo de vida, da crise do custo dos empréstimos e da crise do custo de credibilidade. O think tank Pantheon Macroeconomics disse em um relatório sobre o Reino Unido na quinta-feira: uma recessão prolongada está à frente. Agora que os investidores estrangeiros perderam a fé e nos formuladores de política, forçando o Comitê de Política Monetária a aumentar a taxa bancária rapidamente e o governo a apertar o controle fiscal política. A economia do Reino Unido já estava enfraquecendo antes do mini-orçamento. Calamitoso, escreveram os autores. Olhando para o futuro, o país enfrenta uma provável retração nos gastos do consumidor, aperto na renda disponível das famílias, menor emprego e as taxas de juros mais altas, apagando a recuperação do investimento empresarial, acrescentou Pantheon. E essas foram mais informações do Josara News. Até breve.